Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, irmãos. Eu sou o Marcos Vinícius e é com muito prazer que estou aqui essa noite para fazer um breve comentário do Evangelho, mais especificamente falar do capítulo 10, né? A gente fala sobre o perdão de maneira geral, mas mais específico a gente está no comecinho do capítulo, né? Os primeiros itens. A gente vai falar do item perdoai para que Deus os perdoe. E, aliás, antes disso, para a gente começar, para a gente estabelecer a nossa, vamos dizer assim, nossa referência pessoal, a gente pensar e tentar entender o que é que a gente entende, qual que é o significado pessoal para nós de perdão, né? Se a gente simplesmente para pensar e falar o que é perdão, o que é perdoar, o que a gente entende como isso, né? Então, para mim, eu acho que de maneira bem básica, assim, se a gente estabelecer um exemplo de que alguém faz alguma coisa que me magoe, alguma coisa que eu não gosto, alguma coisa que me faça mal, certo? Eu vou estar ofendido com isso e vou carregar, né, certos pensamentos negativos em relação a isso. E aí, eu perdoar essa pessoa é simplesmente falar, deixa, passou, aconteceu, tá tudo bem, eu te perdoo, e continuar pensando nisso, continuar agora que ela fez mal a mim, eu vou ficar mais cauteloso com ela, vou ficar meio arredio, não vou tratar essa pessoa do mesmo jeito que eu costumo tratar. Isso pode ser chamado de perdão? Aí que a gente está tentando pensar nessa questão pessoal, eu acredito que sim, mas talvez não totalmente, né? Porque perdão, se a gente pensar, às vezes, um jeito que a gente pensa no senso comum de simplesmente essa sensação de você estar acima da ofensa, pode ser não necessariamente o sentimento ou a ação verdadeira, né? Ou simplesmente é só parte, né, do processo que a gente tem que passar de perdoar alguém. Porque se essa pessoa faz algo que te ofenda, que te traz um sentimento negativo, você perdoar ela é você não pensar, você não carregar mais esses pensamentos negativos nela, só isso. Acho que a gente pode ir além um pouco disso, né? Porque esse perdão, muito mais do que eu perdoar ela, é algo que está sendo um bem feito para ela, na verdade vai ser um bem que vai ser feito para mim, né? Então esse perdão, na verdade, é uma questão muito mais pessoal da pessoa que está perdoando, né? É muito mais efetivo, faz muito mais bem a pessoa que está perdoando do que a pessoa que está sendo perdoada, né? Porque você está perdendo, com licença, porque ao perdoar você está se livrando, né, desse peso que você carrega, desses sentimentos negativos que você está carregando por ter sido ofendido. Se for ver na verdade para a pessoa que está sendo perdoada, de certa maneira, você perdoar ela ou não faz muita diferença, né? Porque o que está feito já está feito, o que ela fez já foi feito, o que ela sente em relação a isso é pessoal dela, né? É aí ela que, na verdade, tem que ter esse auto-perdão, vamos dizer, passar por essa fase de auto-burelamento, de pensar o que ela fez, o que ela fez de errado, o que fez mal a mim, e ela, nisso, pensar nos efeitos dessa ação dela e ela se perdoar e ela se livrar desses sentimentos negativos que ela está tendo, né? Porque o meu perdão em si, eu estou só deixando de pensar os meus pensamentos, né? Eu só estou livrando dos meus pensamentos negativos em relação a ela. O dela consigo mesma, ou dela comigo, quem tem que fazer isso é ela, né? Então a gente tem que ver, essa primeira parte que a gente pode pensar, é que o poder do perdão, acima de tudo, é pessoal nosso, né? É eu perdoar alguém, estar me livrando de um fardo, de um pensamento negativo muito poderoso e estando melhor com isso, né? O meu perdão afeta muito mais a mim do que ao outro, né, de certa maneira. A gente vai começar aqui
no capítulo, os primeiros 3 itens, na verdade, vão até deixar bem explicado pra gente, né? Esse beabazinho do perdão, vamos dizer assim, os pontos básicos do que é o perdão. Então a gente começa em Mateus, né? Primeiro versículo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. O segundo item, ainda em Mateus. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes os homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver de pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E aí, com esses 3 itens, a gente já estabelece a nossa base, né? Que, na verdade, compassa toda a nossa base de estudo aqui no Espiritismo, que são essas leis morais básicas, né? Aqui, nesse primeiro item de bem-aventurados, os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, a gente já estava estabelecendo, né, lei da causa e efeito, né? Então, nós perdoando os outros, nós sendo misericordiosos, nós vamos ter essa oportunidade, né, vamos dizer assim, essa chance de recebermos a misericórdia de volta, né, de sermos perdoados, porque nós, todos aqui, né, estamos justamente aqui porque somos espíritos imperfeitos, que temos muito ainda a aprender, a evoluir, né? Então, com certeza, a gente vai cometer alguma falta, vai fazer mal a alguém, né? Vai prejudicar alguém, vai ofender. Isso é com certeza, vamos dizer. Se não for pelo menos uma vez por dia, a pessoa tá faltando falta do burilamento pessoal, né? De pensar no que realmente ela está fazendo, como ela está agindo e afetando as pessoas ao redor dela, né? Porque nós constantemente estamos fazendo coisas de maneira errada, alguma coisa que a gente faz, alguma pequena ação, um pequeno gesto, qualquer coisa, nem que seja no trânsito, alguma coisa a gente faz que afeta de maneira negativa os nossos irmãos, né? Então nós temos muito a sermos perdoados, né, pelas nossas ofensas. Mas seria, de certa maneira, muita falta de respeito, né, assim, ou vaidade, a gente querer ser perdoado, receber o perdão dos outros, mas nós não estarmos dispostos a perdoar eles pelas ofensas que fazem conosco, né? Nesses primeiros 2 itens se estabelece vamos dizer, a lei de causa e efeito, esse vai e vem, vamos dizer, entre nós, os nossos irmãos, né? No nosso dia a dia. Nós ofendemos e somos ofendidos, e por isso nós temos que perdoar para nós podermos ser perdoados também. Que nisso, como eu disse antes, nós perdoarmos nossos irmãos, a gente está se livrando de um peso tão grande, um fardo tão enorme, esse sentimento negativo, né, que a gente carrega, de estar matutando aqui na nossa cabeça, pensando: nossa, não acredito que aquela pessoa fez isso comigo, e fica achando ruim por causa disso. Esse pensamento, né, que a gente vai carregando conosco atrapalha nosso dia a dia, né? Eu tô lá querendo trabalhar, querendo estudar, fazer alguma coisa, mas tô pensando: nossa, não acredito que fulano fez aquilo comigo e machucou desse jeito, me ofendeu daquele jeito. Você tá lá dirigindo, a pessoa pega e corta na sua frente, faz alguma besteira, e você: nossa, não acredito, essa pessoa não sabe dirigir, fica ofendido com isso, e vai lá você, e aí quase bate no outro e faz alguma coisa de errado também. Esse pensamento negativo, né, esse fardo que a gente vai carregando, vai afetando as nossas futuras ações,
que ficam, de certa maneira, contaminadas, né, por esse sentimento negativo que está dentro de nós. Então, esse perdão, esse ato de perdoar que nós temos que constantemente estarmos executando no nosso dia a dia é justamente muito importante por isso. Então, nós perdoando nossos irmãos por isso, e como nós, ao ofendermos os nossos irmãos, e eles, você dando essa oportunidade deles, você perdoando eles, de certa maneira você está abrindo a porta, você está até facilitando para que eles te perdoem também, né? Porque às vezes a pessoa está um pouco dentro do orgulho, né? Do orgulho próprio, aquela pessoa às vezes meio orgulhosa, meio vaidosa, ou até meio sem jeito, né? Também. Ela não quer ser a primeira a agir, né? Muitos casos que a gente ouve, né? Caso clássico de, sei lá, irmãos que brigam por causa de qualquer coisa, por causa de herança, por exemplo, e ficam aí brigados por 5, 10, 20, 30 anos, vai morrer e brigado com o outro por causa de certa maneira, de besteira. Porque os dois, na verdade, são orgulhosos, vaidosos, ou qualquer coisa que seja, e não querem perdoar o outro porque, eu vou perdoar e ele não vai, eu não quero ser o primeiro, sei lá o quê. Então, se nós conseguimos ser essa pessoa, assim, honesta e modesta, caridosa, vamos dizer, que consegue dar o primeiro passo, eu perdoando, com certeza eu fiz alguma coisa que machucou ela, eu perdoando, eu estou de certa maneira abrindo essa porta e possibilitando ou facilitando o que seja dessa pessoa me perdoar, né? Porque para ela é muito mais fácil ela perdoar quando ela está sendo perdoada também. Então, nesse nosso ato de perdão, eu não só estou fazendo bem a mim, livrando-me desse peso, né, desse fardo que eu estou carregando, esses sentimentos negativos, mas também agora estou possibilitando, dando essa chance, essa oportunidade mais fácil, essa entrada para o meu irmão me perdoar também, né? Estou dando essa chance para ele, para o meu próximo, meu irmão, também se livrar dos pesos dele, né? Estou dando essa oportunidade grandiosa dele também se livrar, se melhorar um pouco, se ficar mais tranquilo, né? Então, justamente nessa lei de causa e efeito, nesse vai e vem, né? Nós com nossos irmãos, né? Não só perdão, mas caridade de maneira em geral, é justamente esse ciclo de eu ajudar e ser ajudado que nós vamos juntos, né? Subindo e evoluindo, né? Porque é muito mais fácil a gente, nesse vai e vem, aprendendo com o outro, ajudando um outro, a gente melhorar, do que eu sozinho tentando fazer as coisas, né? Mas a gente pode ir um pouquinho mais além aqui, porque no item 4, a gente vai falar sobre a misericórdia. A gente começa o seguinte: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ele consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Vou continuar, na verdade, um pouquinho mais. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamarei a ele perdão de suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoa seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aqui a gente vai estabelecendo, né, de certa maneira, o que é o perdão, o que é a misericórdia, mas a gente vai até voltar aqui um pouquinho no final desse trecho. O que é o perdão, né, de não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes? É simplesmente, não, se perdoar 7 está pouco, tem que ser 490. Esse é o número. 500 já é demais. Não, né?
Porque a gente pensar perdoar 7 vezes, de certa maneira até é muito, né? Porque, nossa, a pessoa faz um mal a mim, eu perdoo, me livro, não, tá tudo bem, vamos, eu esqueço, vamos ficar de boa, aí vai mais um. Aí eu perdoo, não, vamos, e vai mais um, até dar 7. Vamos dizer, na 7ª, de certa maneira, você já tá pensando, nossa, isso aí já tá sendo até demais, né? Não, vamos dar uma regrada. Mas não é isso, justamente porque quando a gente pensa no que realmente é o perdão, né? Que até a gente, se for sair um pouquinho daqui, e quando Jesus disse para a gente dar a outra face, é simplesmente a gente apanha e vai, não, bate de novo, sei lá o que. Não, é a gente estar pronto às ofensas dos outros, que vão acontecer, como eu disse. Com certeza vai acontecer, porque não tem nenhum santo aqui, infelizmente, não vou dizer nenhum, vou dizer, a chance de um santo estar aqui andando no meio de nós é muito pequena, né? Então, mesmo o santo também vai, às vezes, quem sabe, ofender uma pessoa, mas a gente está no meio aqui, vamos dizer, no meio da guerra, de certa maneira, se ofendendo e passando por dificuldades, e vai sempre ter alguma coisa ruim, alguma coisa acontecendo. Então, a gente não pode ficar preso a essas coisas ruins, esses males que estão acontecendo, essas ofensas que estão sendo feitas contra nós. Porque se a gente ficar preso nisso, a gente não está pronto para a próxima que vai vir daqui a pouco, a próxima ofensa, a próxima coisa. Não, a gente tem que, em vez de ficar carregando esse fardo, em vez de ficar preso nesses negócios, nesses problemas, a gente tem que se livrar. Não, aconteceu, tem que entender por que aconteceu, para a gente se preparar justamente, porque vai vir a próxima, a gente se livrando disso, a gente estando com essa mente mais clara, esse corpo mais leve, de não estar carregando esse peso todo, a gente está até melhor, vamos dizer, nós estamos melhor preparados para lidar com o próximo problema que está vindo para cima da gente. Que se eu estou aqui carregando isso aqui, vai um para cima de mim, eu não consigo nem desviar. Eu tô prestando atenção no negócio aqui, não tô nem vendo a coisa ruim que tá acontecendo comigo, acontecendo com meu irmão. É justamente no perdão que é nós nos livrarmos desse peso, né? Nós simplesmente esquecer e deixar passar. A gente aprende, não é simplesmente sei lá, deixa quieto. Não, a gente tem que é justamente a parte desse processo de evolução. Evolução é o que? Aprendizado, engrandecimento. É simplesmente, deixa, vai, sei lá o que das contas. Não, a gente tem que ver o que aconteceu, pensar por que aconteceu, como que a gente pode às vezes fazer para não acontecer de novo, o que a gente pode fazer para remediar essa situação. Aprendeu? Tá tudo processado, bonitinho aqui, bolinhas, certo? Fizemos tudo que precisou fazer, guardou, tá esquecido, agora vamos nos preparar para a próxima, né? E justamente, como é dito aqui, que ela consiste no esquecimento, a misericórdia, né? Consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. É a gente perdoar, esquecer e estarmos preparados para a próxima. E por que então que 7 vezes não é suficiente, tem que ser 70 vezes 7 vezes? É porque, como dito, é um número incontável, uma quantidade que a gente não pode contar, a gente não pode nem calcular ou simplesmente ter a noção de que realmente significa isso. Essa quantidade enorme, infinita de problemas e ofensas que nós estamos suscetíveis no nosso dia a dia. Como eu disse, vamos dizer, uma por dia é muito pouco que a gente está fazendo para o outro. Então, no nosso dia a dia, com tantas pessoas que nós estamos lidando, no nosso dia a dia, que a gente está lidando com as pessoas, nossos irmãos e tal, então os tantos problemas que estão acontecendo conosco, os problemas que estão acontecendo conosco são incontáveis. E é justamente por isso que o nosso perdão, o poder do nosso perdão também tem que ser incontável. 70 vezes 7 vezes, 700 vezes 70 vezes 7 vezes. É o tanto que for necessário, a gente tem que estar preparado para perdoar. E preparado para perdoar, e também estamos nesse sentido, preparados para perdoar e nos preparando para
ser perdoados também, né? Porque é nesse ciclo de nós somos ofendidos, mas com certeza também estamos ofendendo nossos irmãos. Mas além disso, na misericórdia, a gente vai continuar o item aqui, vou ler o parágrafo anterior, né? Só pra gente não perder a linha. Há daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão das suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe o seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a sociabilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Certo? A gente começando aqui com a primeira. Vamos dizer que os 2 tipos de perdão que foram estabelecidos aqui, né, a gente, de maneira bem simples e rústica mesmo, ou de maneira rude, talvez, os 2 tipos de perdão. O perdão bom e o perdão ruim, né? Essa primeira, então, esse jeito nobre que a gente, vamos dizer, o verdadeiro perdão. Né? Da mesma maneira que a gente estuda e pensa qual que é o verdadeiro tipo de caridade, né? Qual que é a boa caridade? Aquela que a gente faz sem doer o coração, sem pensar aquilo que a gente faz pensando no bem do nosso irmão, no bem do próximo, não em nós. Né? Aquela que a gente dá sem olhar. Da mesma maneira, de maneira até na verdade reflete o outro, a gente pode até pensar que um é parte do outro. Esse perdão verdadeiro é aquele que a gente faz, esquece, sem peso no coração, a gente deixa passar, não leva essa ofensa para o nosso coração, a gente entende que nós não somos infalíveis, que todo mundo aqui tem capacidade e exerce bastante essa capacidade de ofender, de pecar, de fazer mal aos nossos irmãos, e entende que não é pessoal, de certa maneira, ou até mesmo que seja, vai passar e vai para a próxima. A gente entende que essa pessoa às vezes fez por um mal verdadeiro do coração assim, a gente perdoa, esquece as ofensas e vamos para a próxima, né? Então a gente tem esse verdadeiro tipo de perdão. Mas e o segundo? A gente vai aqui que a segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, que em vez de acalmar, se estende a mão do ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera da parte a parte. Não há aí generosidade, apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. E aqui, né, vamos dizer, o perdão ruim, né, esse falso perdão, é o perdão que não está vindo da caridade, mas que está vindo do orgulho, né? A gente pensa que você fez mal a mim, eu não vou perdoar, não vou ficar bem com você, a não ser que você faça alguma coisa para mim, como dito, o exemplo dado aqui, né? Em troca de algo. Você não está verdadeiramente esquecendo, porque você está atrelando uma justificativa, alguma condição a isso, né? Na verdade, você está atrelando mais um sentimento negativo nesse monte que você está tendo. Ou, como outro exemplo dado aqui, aquela pessoa que faz justamente o palco, né? Nossa, a gente pode pensar às vezes uma criança, 2 irmãozinhos, 2 criancinhas brincando, né? Brigando, um bate no outro, aí um, em vez de abraça ali, bonitinho, tá tudo bem, não, ele vai lá, corre e começa a gritar e chorar que nem doido. O fulaninho, meu irmãozinho me bateu, e nossa, como que tá vermelho, e tá roxo, e tá doendo, sei lá o que. Faz todo o teatro, você vê que na verdade foi só um negocinho, foi um mal entendido, até um acidente. Mas a pessoa trata como se fosse uma ofensa pessoal enorme,
e que, nossa, um sofrimento tão grande que ela está passando, como que, mas eu vou perdoar porque eu sou uma pessoa boa. Ela faz um teatro, né, se engrandece, se enaltece em relação aos outros, para todo mundo ver que, nossa, não, aquela, o Joãozinho ofendeu ela, machucou ela de um jeito assim, nossa, se fosse eu não perdoava não, mas ele, nossa, ele é uma pessoa muito boa, ele me perdoou, né? Então esse perdão, quando você faz esse teatro, né, ou quando você, vamos dizer, de maneira simples, quando você atrela a esse perdão o orgulho em vez da caridade, não está sendo o verdadeiro perdão que nós temos que colocar em prática, né, no nosso dia a dia. Esse perdão, na verdade, a gente tem até o exemplo básico nosso, né, que a gente pode, só pensar nisso, a gente pode levar como um exemplo para a vida toda, que é Jesus na cruz. A pessoa passou, vamos dizer, fez o bem a tantos, mesmo apesar disso, passou por uma injúria tão grande, um sofrimento tão grande, está ali né, crucificado, passando por um processo muito doloroso, muito difícil. E qual é a frase? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, né? A gente está aí atrelado a alguma coisa de condição. Pai, perdoa eles, mas me tira essa dor. Perdoa eles se eles me tirarem daqui. Não. Tá fazendo algum teatro, ele tá falando para os outros, vocês, eu vou perdoar vocês que fizeram isso comigo. Não. Ele tá pedindo, fazendo perdão entre ele e Deus, né? A gente, vamos dizer, a humanidade ali não está nem sabendo disso, de certa maneira, né? Não tem teatro, não tem nada em relação a isso, ele não está querendo se enaltecer. Não, o que é? Na verdade, ele está preso também à ação deles, está pedindo, Pai, perdoa eles porque me crucificaram aqui, eu estou passando por essa dor enorme. Não. O processo, a injúria, o mal que foi feito está esquecido. Ele está simplesmente pedindo o perdão porque ele entendeu que nós, as pessoas ali, não tinham consciência do que estava sendo feito, né? Então, da mesma maneira, nós, quando fomos exercer o perdão, quando nós fomos perdoar nossos irmãos por terem ofendido a nós, a gente não vai falar, Pai, perdoe eles porque falou mal de mim, me chamou, falou que eu sou gordo e que só que das quantas. Não. A gente vai entender, ele falou isso de mim porque ele se sente mal, às vezes, em relação a isso, ou porque eu não estou numa situação legal. A gente vai entender isso e vai simplesmente, não, perdoe porque me ofendeu, ou perdoe porque ele não estava realmente pensando no mal que ele está fazendo, ele não sabia que queria me ofender, né? A gente tem que levar esse perdão dessa maneira, né? Porque, na verdade, para nós, como sociedade, como humanidade de maneira geral, essa questão de perdão e ofensas, né, a vingança e tudo mais, é uma questão muito pesada, né? Muito complexa para nós, que não tem de livro, de série, filme, história da pessoa que é ofendida e vai em busca da vingança, e a gente explora, né, esses sentimentos. Nossa, não, que a vingança não compensa a pessoa que aconteceu mal a ela, e ela vai faz coisas grandiosas e atrás para se vingar, porque ela não consegue perdoar. E geralmente, qual que é a moral da história no final dessas histórias? Que essa vingança, na verdade, esse processo todo de querer se vingar, de não conseguir perdoar, fez muito mais mal a ela do que se ela, nessa ofensa inicial, ela tivesse conseguido simplesmente ter feito essa introspecção, pensado no que tivesse acontecido e perdoado, né, a ofensa que foi feita a ela. Mas não, nós, nesse ato de não conseguirmos perdoar e irmos atrás dessa vingança, a gente acaba que fazemos muito mais mal a nós mesmos do que esse primeiro mal que foi feito, essa primeira ofensa que foi feita contra nós, né?
Então, justamente essa lição, nesse começo de estudo do perdão, né, que nós estamos fazendo, que a gente tem que ter, é de qual que é a importância do perdão, né? Por mais, vamos dizer assim, por mais que seja de questão de orgulho, né? A gente tem que pensar que o perdão vai fazer muito mais melhor, vai fazer muito mais bem a nós, pessoalmente, do que a outro, né? Então esse, na verdade, como nós somos imperfeitos, ainda somos muito egoístas, a gente pode até levar essa primeira lição apesar de ser um pouco errado, um pouco egoísta, de que um ponto importante, um ponto bom de nós exercermos o perdão, esse ponto bom de nós perdoarmos os nossos irmãos, é porque vai fazer bem pra gente, né? Vai livrar a gente desse pensamento, desses sentimentos ruins, desse peso, e vai permitir que a gente se sinta melhor, né? Então, por mais que bobo ou egoísta que seja, a gente pode pensar dessa maneira. Mas também, de certa maneira, esse perdão que nós exercemos, o fato de nós perdoarmos nossos irmãos, vai abrir essa porta e vai facilitar que eles também perdoem a gente e também se sintam melhor. Então também, agora não tão egoísta, mas vamos dizer, um lado bom que a gente realmente pode pensar, é que esse perdão cria essa corrente, esse ciclo de perdão, de caridade também. Então é importante justamente nós, sempre que pudermos, exercermos essa caridade, essa responsabilidade de sermos aquela pessoa que dá o primeiro passo, aquela pessoa que perdoa e permite nós sermos perdoados, né? Porque é importante. E também entendermos que o perdão tem que ser ilimitado. A gente tem que perdoar o tanto que for possível, porque a gente vai estar sempre sendo ofendido, vamos ter sempre males acontecendo contra nós. Então a gente tem que estar preparados para perdoar. Vai ser difícil perdoar a segunda, terceira, quarta, quinta vez, mas a gente tem que estar preparado para perdoar a 10ª, a 100ª vez. Esse perdão nosso não pode ter condição, não pode ter limite. É sempre nós exercermos, como dito, esse verdadeiro perdão, ou perdão bom, perdão sem peso no coração, sem nada, simplesmente nós livres, nos livrarmos desses sentimentos negativos, tanto que for necessário, sem limite, né? E que a gente então possa carregar um pouquinho desse ensinamento e a gente refletir um pouco, né? Será que existem, com certeza, na verdade, será não, existem quais ofensas que a gente está carregando agora no nosso coração, quais pensamentos negativos que estão atormentando aqui na nossa cabeça, e que será que a gente é corajoso, é caridoso o suficiente para dar esse primeiro passo e perdoar essas ofensas que estão fazendo mal a gente agora? Uma boa noite a todos, que Deus, Jesus esteja conosco hoje e sempre.